Salve, salve Matilha! Entendendo o mercado de luxo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas marcas falam: eu vendo um produto de alto padrão. Mas quando a gente fala de luxo, nós não falamos mais de qualidade, design ou exclusividade. Nós falamos de vender emoção, de ter significado, de ter um pertencimento, um envolvimento com a marca que a gente compra. Eu vou dar exemplo de uma marca que eu trabalho, que eles falam a seguinte frase: nossas peças são como palavras e juntas traduzem uma frase. E essa é a nossa história. Então, quando a gente tem um produto que ele traduz a nossa cultura, que ele traduz a nossa identidade, nós criamos um roteiro, uma história. Quando a gente vende histórias, nós vendemos emoção, experiência, uma venda multissensorial. E é por isso que marcas como Chanel, Louis Vuitton, e são as marcas que eu vou falar hoje também aqui nesse vídeo, conseguem vender esse luxo e também conseguiram globalizar essa venda de produtos de valor agregado. E o que nós vendedores precisamos saber para vender um produto de valor agregado? Nós precisamos entender para pertencer. Então, se a gente quer pertencer a um mercado de luxo, nós necessitamos conhecer mais sobre isso. E para conhecer melhor, nós precisamos saber da história do luxo. E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vou explicar para vocês um pouco do que foi a história do luxo, para que a gente entenda a origem e aonde nós estamos indo com a globalização do mercado de luxo. Então, sem mais delongas, solta a vinheta aí, diretor! Como de costume, eu quero te pedir para se inscrever no meu canal e ativar o sininho. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de compartilhar para o seu amigo. Às vezes, uma dica nesse vídeo pode transformar a vida dele ou até o trabalho dele. Então, conto com a sua ajuda, com o seu apoio. Esse começo é muito importante para mim e realmente cada inscrito, cada curtida eu comemoro aqui desse lado. Beleza? Então vamos lá, imagina um quadrante, tá? Vamos começar lá do Império Romano, 27 anos antes de Cristo. Lá já existia o luxo, só que era um luxo que poucas pessoas tinham acesso, aonde não era apenas com moedas, mas também com comida. Então tinha tudo em excesso. E aí a gente começa indo para depois de Cristo. Começa a ter a questão do cristianismo e tudo mais, que eles meio que abominam falando do luxo. Fala que isso realmente é algo em excesso, que não faz bem para a pessoa, e a abundância sempre é bem-vinda, não importa se é em formato de dinheiro, se é em formato de felicidade, enfim. Então, o luxo nada mais é do que a gente realmente comprar algo que faça sentido para nós. Um produto caro, um produto de valor agregado, ou, enfim, como você quiser dizer. E depois desse período do Império Romano, teve muitos processos. Eu vou avançar bastante para chegar até num período onde foi decretado a pátria do luxo, que era a França. Então ali nós víamos muito ouro, muito excesso, produtos, por exemplo, móveis falando folhado a ouro. Então com isso começou a criar esse luxo, que realmente era a época dos burgueses, dos nobres. E algo que é muito importante ressaltar nesse momento é que não existia uma criação do indivíduo, ou seja, o artesão que fazia era uma criação ordenada, era uma criação aonde o burguês, o nobre, falava para ele: você precisa fazer isso. Então com isso começaram a limitar a criação desse artesão, ou seja, ele era um subordinado. Até 1837, quando se criou a primeira marca de luxo, que é Hermès. Então ele fazia vários produtos e começou a criar. E depois a gente teve Louis Vuitton e outras marcas que vieram depois. E aí sim a gente vai para o século XIX, onde nós temos aí sim uma criação que já é da pessoa, que começa a criar marcas, nomes. E é por isso que se utilizava muito a expressão casa de prestígio. Então, o que é uma casa de prestígio? É você vender esse desejo, quando você é buscado pela marca, pela cultura, pelo nome. E é por isso que explodiu tão forte em alguns países da Europa. Por quê? Porque realmente traduzia uma identidade única daquela marca, como Chanel, Louis Vuitton e por aí vai. Por quê? Porque começou a ter uma liberdade de expressão maior. Não era o burguês ou o nobre que ia lá e falava para o artesão fazer, mas sim era a Coco Chanel que ia lá e produzia um produto. Então, quando a gente começa a ter essa liberdade de expressão, a gente começa a vender algo com identidade, algo com significado. E agora a gente vai para o último quadrante, que é o luxo contemporâneo, que foi a partir de 1980, onde a gente teve uma globalização do luxo. Isso deve muito à internet também.
mas então mais pessoas tinham acesso. E é por isso que nós vendedores, por mais que você venda um produto, vamos dizer, de médio a alto padrão, é importante você entender um pouco sobre luxo, porque vamos dizer que o seu produto começa a ter uma melhoria, começa a ter uma melhor performance, começa a agregar valor. Você precisa se transformar como vendedor. Eu estou nesse momento, por mais que eu estudo muito sobre técnicas de venda, sobre persuasão, sobre, enfim, mas quando a gente entra no mercado de luxo, não é mais uma persuasão, e sim uma condução. Ontem mesmo eu recebi um cliente aqui em São Paulo, ele chegou na loja, depois de uns 10 minutos ele começou: Edilson, vamos começar a fazer o pré-pedido? Eu falei, calma, vive essa experiência, sente o cheiro da loja, veste esse sofá, vive essa experiência, toca no produto, depois a gente conversa sobre o negócio. Então eu fui conduzindo ele. Por isso que até a voz é mais aveludada, uma voz que é uma voz de contemplação e não de venda específico. Então, até eu estou nesse processo de transformação. Então, se você já vende um produto de valor agregado, entenda, você precisa ser mais um condutor do que uma pessoa que vai convencer a outra. Nós não convencemos ninguém, é o cliente que se convence. E é por isso que ele precisa viver o seu mundo, viver o seu universo. Então, por isso que quando ele está lá na loja, eu deixo ele à vontade. Não fico em cima. Esse aqui é o produto tal, eu tenho acabamento X, Y, Z. Não, eu não falo de produto. Eu falo realmente de um lifestyle. Como eu falei no começo do vídeo, que esses produtos são como palavras, que constroem uma frase, que criam realmente quase uma poesia. E aí o cliente ele vai vendo aquilo e ele começa a perceber que a vida dele não é mais a mesma sem aquele produto. Que ele precisa, que ele necessita daquele produto. E no final, ele que estava me pedindo: Edilson, eu quero fazer o pedido. E aí sim, depois de muito trabalhar esse mindset de luxo, aí sim a gente vai falar. Porque no começo, ele entrou falando a seguinte coisa: me falaram que essa marca é cara. Depois a gente não falou mais de preço. O engraçado é que ele não pediu desconto, não pediu nada, porque ele viveu a experiência e entendeu o real valor daquilo, o real significado daquele produto. Entende? Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu tô nesse momento de transição. Muito do que eu compartilho aqui com vocês é o que eu tô vivendo no momento. Então, para mim também é algo que eu estou nessa transição. E por isso que é importante a gente, às vezes, deixar de algumas habilidades do passado e trazer novas habilidades, e sempre aprendendo. O que eu estou compartilhando com vocês hoje, eu aprendi esse final de semana num curso que eu fiz, num evento, onde falaram sobre o mercado de luxo. E para mim, me pareceu muito, muito importante, e por isso que eu estou compartilhando com vocês. Então, para vocês entenderem que realmente o que eu vivo, testo, valido e eu compartilho. E isso eu validei ontem num atendimento e funcionou super bem. E é por isso que esse vídeo é tão importante para você que trabalha no segmento de alto padrão. Para finalizar esse ponto do luxo moderno, vamos dizer, luxo contemporâneo, é importante a gente falar sobre um consumidor multifacetado. O que é isso? Hoje não existe mais uma cara específica, não é somente aquela pessoa que entra com uma Ferrari na sua loja. Às vezes é uma pessoa que não quer ter um carro de luxo, mas tem, sei lá, 100 milhões na conta. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de julgar a pessoa, como ela está vestida, como ela não está. É claro que sim, é bom você entender de marcas, o que é um relógio de alto padrão, o que é um tênis de alto padrão, um carro, mas não julgue, porque hoje o nosso cliente é multifacetado. Então, como vender esse produto de luxo? Eu não vou te dizer como, mas eu vou te dizer algumas ideias para você causar uma cena, trazer sensações. Então, na loja onde eu levei o cliente ontem, tinha um cheiro diferente, tinha uma música diferente em cada espaço, cada produto tinha um conforto diferente, então várias sensações no momento. Então, imagina eu vendendo esse produto e começo a falar alto, ou começo a ser meio informal, ou querer vender o produto. É totalmente fora do padrão do que a marca traz no espaço. Então eu tenho que ser cordial, tenho que ser formal, falar num tom mais baixo, com um tom mais de contemplação, uma voz de veludo, vamos dizer assim. E com isso eu consigo traduzir a mesma identidade do que eu vendo. Então por isso que eu falo sobre a transição do vendedor. Cause sensações, emoções, mostre que o cliente está envolvido no lugar, aquele sentimento de pertencimento à marca, uma comunidade. E quando ele se sente parte da comunidade, não tem como ele dar um passo para trás e dizer, eu não quero comprar. Para finalizar esse vídeo, eu quero falar uma frase da Coco Chanel. Luxo é tudo aquilo que não se vê. Eu só quero colocar uma vírgula. Luxo é tudo aquilo que não se vê, mas sim se sente. Porque nós precisamos sentir para realmente perceber que aquilo vale o valor que é e realmente é um produto de luxo.
Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, na quarta-feira, às 8 horas da noite, eu vou estar aqui de novo falando sobre algum tema relacionado a vendas e negócios. Se você não é inscrito e não se inscreveu ainda, se inscreva que com certeza vai agregar muito no seu dia a dia. Fechou? Até semana que vem, Matilha. Falou!